Deus tem sido bom com você? Tem feito grandes coisas na sua vida? Você está alegre ou está triste com o que Deus está fazendo? Amém o quê? Triste ou alegre? Glória a Deus, vocês estão alegres. Mais um domingo chegou, né? Um dia de celebração ao Senhor. E nós estamos felizes com aquilo que Deus está fazendo. E eu queria convidar você nessa noite a ficarmos de pé, para nós começarmos uma adoração ao Senhor. Aleluia. Fala aí para o seu irmão, seja bem-vindo nessa noite. Seja bem-vindo. Diga, essa é a casa do Senhor. O melhor lugar de você estar. Aleluia. Quero convidar você a louvar a Deus, a reconhecer a sua presença nesse lugar. Até a consciência de que você está diante do Deus Todo-Poderoso. Aí alguns podem dizer, mas eu não estou vendo. Você não precisa vê-lo para você crer que Ele existe. Porque Ele está no seu coração. Aleluia, essa é a beleza de crer, irmãos. Creia que Ele existe. Creia que Ele é um Deus que gosta de dar presente. É um Deus que lhe vê na sua noite, que lhe vê você na sua cama, que vê você aonde você está. Ele vê tudo, nada passa desapercebido dos seus olhos, porque Ele tudo vê. A palavra diz que os seus olhos percorrem a terra. Oh, os olhos dele lhe vê. Se alegre, querido. Deus lhe vê. Deus lhe vê. Deus lhe vê. Ele é o seu pai. Você não é órfão. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Aí alguns dizem, mas como é que Ele é o meu pai? Eu não quero Ele como meu pai, porque eu tenho uma imagem do meu pai, um pai ruim. Eu tenho a imagem do meu pai, um pai que abandona. Eu tenho a imagem de um pai que não existe. Ei, mas Deus, Ele é pai. Ele é pai presente. Ele é pai presente. Ele é pai que cuida, Ele é pai que protege, Ele é pai. Creia que Ele é pai, creia que Ele é pai. Tire essa ideia errada de pai que você tem de Deus. Aceite a paternidade de Deus nessa noite. Aceite a paternidade de Deus nessa noite. Ele é o seu pai, Ele vê você, as suas lágrimas. Ele vê as suas angústias, os seus pensamentos, Ele sabe de todos. Aleluia. Oh, louve a Ele, querido. Comece a salmodiar o Senhor nessa noite. Oh, comece a dizer palavras para o seu Pai. Diga palavras para o seu Pai. Agradeça pelo que você já comeu, por você vestir, por você beber. Agradeça porque você tem uma casa, você tem uma cama. Agradeça a bondade de Deus. Oh, agradeça a bondade de Deus. Oh, Ele está querendo um relacionamento contigo. Um relacionamento contigo, um relacionamento contigo. Oh, Ele quer estreitar a aliança. Ele quer renovar a aliança. Oh, Ele quer você mais perto. Oh, deixe sair dos seus lábios. Deixe sair dos seus lábios louvor. Oh, papai. Oh, papai. Oh, papai. Oh, papai. Obrigado por ser o nosso pai. Obrigado, 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 obrigado.
Oh! Queremos bendizer, 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 bendizer o teu nome. Queremos bendizer, bendizer, bendizer o teu nome. Oh, bendiga a igreja, bendiga a igreja. Bendiga o nome do Senhor. Oh, oh, Espírito. Espírito Santo, venha sobre este lugar. Que a tua unção seja palpável. Que a tua unção seja palpável. Vem e faça o que você tem para fazer hoje. Independente de nós, independente do nosso pensamento, independente do nosso coração. Faça o que você está marcado para fazer hoje. Oh, entregamos esse ambiente. Chamamos os teus anjos, chamamos a tua unção, chamamos a tua presença, chamamos o teu socorro bem presente, chamamos a sua graça, a sua graça, a sua graça, a sua graça, a sua graça nos banhando nessa noite. Oh, faça Jesus, faça Jesus, aleluia. Entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo. Eu entrego a força do meu corpo, a energia do meu ser. Eu te entrego, Senhor, as minhas palmas. Oh. Vem, essa é a hora da adoração. Dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai.
Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem para adorar. Socorro, refúgio é o Senhor, é o Senhor. Ainda que os montes se lancem no meio dos mares, sua braveza, ao rio que alegra a cidade de Deus, o santuário onde Ele habita, ao rio que alegra de Deus, o santuário onde Ele habita, lugar de segurança é na presença do meu Senhor. O medo nunca vai me encontrar, pois o Altíssimo é o meu lugar. Ao rio que alegra cidade de Deus, o santuário aonde Ele habita, ao rio que alegra a cidade de Deus, o santuário aonde Ele habita. Estamos escondidos em Ti, Senhor. Nenhum mal nos atingirá, nenhuma praga chegará à nossa tenda. Estamos protegidos debaixo das asas do Senhor. Nós somos Teus, nós somos Teus. Quem nos arrebatará da poderosa mão do Senhor?
lugar de delícia, lugar de delícia, lugar de delícia, lugar de delícia, lugar de delícia. Mais vale um dia na tua presença, Pai, do que 1000 em qualquer outro lugar. Quão doce estar em tua presença. Quão bom é desfrutar do teu amor, Senhor. Quão bom é conhecer teu coração. Derramar a minha alma, engrandecer o teu santo nome, Senhor. Exaltar tua grandeza, me derramar diante de ti. Lugar de delícias é tua presença. Lugar de delícias é nos teus rios de amor. Nos teus rios de amor. Tua presença, quão bom é estar diante de ti, quão bom é desfrutar de comunhão, Senhor. Tu és tão bom, Senhor. Levante o seu louvor a Ele. Dê a Ele uma canção espontânea. Exalte o seu nome. Cante da bondade do Senhor. Tribute a Ele louvores. Cante da sua bondade. Sim, tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom. Eu cantarei a ti pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Não me cansarei de exaltar o teu nome. Eu não me cansarei. Meus lábios sempre vão te louvar, Senhor. O meu coração sempre vai transbordar diante de ti. O fogo do altar não se apagará. O fogo do altar permanecerá aceso. Eu sou a lenha desse altar. Eu sou o sacrifício desse altar. Se nós construímos o nosso altar de adoração, nós nos colocamos como oferta agradável a ti, Senhor. E nós te pedimos, vem com teu fogo,
Vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com teu fogo queimar. Queima o meu coração, incendeia a minha alma. Quero queimar todos os dias em tua presença, para que suba um aroma suave às tuas narinas, Senhor, para que o Cordeiro receba o sacrifício do seu penoso trabalho, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu trabalho através de mim. Através de mim, através de mim. Oh, levante a sua voz a Ele, levante as suas mãos a Ele, olhe para o Senhor. Tu és tão bom, Senhor. Que Ele é santo. Santo, Tu és santo, Jesus, Filho
majestoso, poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, poder e glória, em majestade, soberano entre as nações. Sim, tu és. Aleluia, 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 aleluia. Que Você está feliz porque nós estamos fazendo 2 cultos? Já está pronto para encher o 3º culto? Amém? Acho é pouco. Vamos glorificar a Deus, né, irmãos? Amém? Vamos glorificar a Deus com a nossa vida, com a nossa existência. E nós estávamos operando com a igreja superlotada, não dava para... Ficava alguns irmãos em pé, o ar-condicionado quente. Então nós fizemos 2 cultos, mas nós já vamos trabalhar para preencher 3. E para isso você precisa botar uma arma na cabeça do teu vizinho, do teu amigo, do teu inimigo e dizer: vamos para a igreja. Ei, Apolo, psiu, bora cá. Psiu, Apolo. Você precisa trazer os seus convidados para eles serem ministrados na casa do Senhor. Amém, queridos? Então faça isso. Deixa eu compartilhar com vocês Oséias capítulo 4. Por favor, abra sua Bíblia. Oséias capítulo 4. Deixa eu compartilhar com você. Posso ler? Vocês trouxeram Bíblia, já acharam? Oséias capítulo 4 está escrito assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Então isso aqui foi uma profecia que Deus entregou a Oséias para entregar aos filhos de Israel. Beleza? Todos acharam? Oséias capítulo 4. Glória a Deus. Beth, ajuda ele lá. Amém, queridos? Podemos? Todos acharam? Então, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Então Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, por quê? Diga comigo, porque não há verdade. Pronto. Nem benignidade e nem conhecimento de Deus. Então Deus tem um problema aqui com os habitantes da terra. Uma contenda. Deus está em conflito. Não é? Deus está em briga com os habitantes da terra. E o motivo por que Deus está em briga com os habitantes da terra é porque não há verdade. Então perceba que Deus quer restaurar a verdade. Eu estava conversando com os irmãos mais cedo que a mentira, ela tira a gente de algumas enrascadas. Existe uma ideia falsa de que a mentira vai me trazer algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem. E por causa disso, nós preferimos a mentira. Não é? Então, porque parece que a verdade, ela dói, a verdade, ela machuca, a verdade, ela constrange, a verdade, ela causa vexames, a verdade nem sempre é desejada. E então, porque eu não desejo a verdade, eu prefiro a mentira. Deixa eu contar, irmãos, a mentira não vai nos levar a bons lugares, certo? É sempre ideal restaurar a verdade. Sempre é bom andar com a verdade. Nunca escolher a mentira. Por uma razão bem simples. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então, se existe uma mentira, por trás dela existe um pai. E ele é Satanás.
Então, logo de cara, fica evidente que nós deveríamos escolher a verdade. Ainda que ela machuque, ainda que ela doa, ainda que ela constranja, ela sempre é melhor do que a mentira. Sempre é melhor do que a mentira. E tem um detalhe com a mentira que, se a gente se entrega à mentira, ela vai nos levar a mentiras maiores. Você vai ter que, glória a Deus, você vai ter que inventar outras mentiras para encobrir as mentiras anteriores. E assim a nossa vida vira uma farsa. E eu acho que não tem coisa pior do que você mentir para os outros, mas é impossível mentir para você mesmo. Porque você se olha no espelho e o espelho vai dizer, você é mentiroso. É destruidor isso, porque eu posso estar bem com os demais, mas eu não vou estar bem comigo. Porque Deus pôs uma consciência dentro de mim e essa consciência me acusa. E essa consciência que acusa, ela é a voz de Deus. A voz de Deus para que a verdade seja restaurada. Né? Verdade seja restaurada. Eu não sei se você está conseguindo compreender ou aplicar isso de alguma forma na sua vida. Quando eu era adolescente, eu tive uma experiência assim, muito forte com relação à mentira. Né? Eu comia o leite do meu sobrinho. Né? Eu era adolescente, né? E eu fui babá do Beto e da Verusca, né? Na época, o Beto não existia ainda, era só a Verusca. A gente morava no Quintino Cunha, para lá, Fortaleza. E aí eu sei que a minha irmã olhava para a lata de leite ninho e a bicha estava secando, né? Aí eu olhava para o Neston e o Neston também estava desaparecendo. E ela perguntava, o que está acontecendo? Eu disse, não sei. Eu que cuidava dos meninos, eu que preparava as coisas, só que é tipo aquela música do Luiz Gonzaga, é um para tu, dois para mim, um para tu, né? Então, no final da história, o que é que esse menino tem que come tanto, né? Que engorda. E, na verdade, eu que estava comendo a comida da menina, né? E ela perguntava, o que está acontecendo? Eu digo, não faço a menor ideia. Só que aquilo foi incomodando, né? Foi incomodando e chegou um dia, cara, quer saber de uma coisa, eu posso levar uns petelecos, mas eu vou falar para ela, sou eu que estou destruindo o leite e a farinha láctea da sua filha, né? Levei uma bronca, é verdade, mas, gente, imagina que é algo libertador. É algo libertador, é algo extraordinário. Naquele dia eu sei que foi rompido uma coisa na minha vida, no que se refere à mentira, não é? E eu sei que isso é algo de Deus. Agora eu quero que você imagine que o interesse do diabo é que você seja enredado na mentira e você nunca saia desse ambiente. Porque nesse ambiente o diabo é seu senhor. Agora, quando você restaura a verdade, quando você traz aquilo para a luz, então Deus aparece. Então você veio para o lugar de Deus. Então veja que Deus está dizendo, eu tenho uma contenda com a terra. E a contenda é, vocês preferem a mentira e não querem a verdade. E aí eu vejo aqui, irmãos, olha, tem um texto que chama muito a minha atenção. Ela está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim, a esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Eu sei, é muita coisa, mas deixa eu te explicar aqui. A Bíblia fala que vai aparecer um homem chamado iníquo nos últimos tempos, ok? A esse iníquo é o homem da iniquidade, é um anticristo, é um personagem que vai aparecer nos últimos tempos. Antes da volta de Jesus, esse cara vai aparecer e ele é chamado de o homem da iniquidade. E é interessante essa expressão, o homem da iniquidade, porque o homem da iniquidade é aquele que não tem regra. Ele não tem lei, ele é iníquo, ele não transita na verdade. Ok? Não existe verdade, não existe parâmetro para ser julgado. Ele é o homem da iniquidade. Então veja o que acontece.
Isso está acontecendo, irmãos, vocês talvez nem percebam, mas está acontecendo muito no nosso país. Por exemplo, a falta de segurança jurídica que o nosso país está enfrentando. Não existe um julgamento baseado na verdade. A verdade é o que eu digo, é uma narrativa. Eu crio uma narrativa e está valendo. Não interessa se a narrativa é verdadeira ou falsa. É uma narrativa, ponto. Percebe? Não existe verdade. Aquilo que é lei, aquilo que deveria ser o trilho por onde os homens seriam julgados, não interessa. A gente burla. A gente modifica a lei. A gente julga se a gente quer e pronto. Não há verdade. E aí tem algumas pessoas que se alegram, porque aquele cara era meu inimigo, foi julgado sem levar em conta os parâmetros, os ritos da lei. E a gente celebra porque foi o outro. O problema é quando for você. Quando é no outro eu estou feliz, e quando é você? Então veja que Deus ama a verdade. Não interessa quem seja, deve ser julgado pela verdade. A Bíblia fala que o cetro de Deus é um cetro de justiça e é um cetro de equidade. O cetro do seu trono é um cetro de justiça e de equidade. Deus não transita na irregularidade, na falta da lei, na falta da ordem, na falta da regra, na falta da verdade. Deus não transita por aí. Se alguém é criminoso, não interessa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto. Deve ser julgado de acordo com o rito da lei. Deus transita com a verdade. Deus não aceita o suborno, ele é verdadeiro. Não transita nisso. Então veja que a Bíblia está dizendo aqui que quando o homem da iniquidade se manifestar, ele virá segundo o poder de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então esse anticristo ele vai ter um trilho, ele vai ter uma base sobre a qual ele se estabelece, e é a mentira. É a mentira. Agora veja a declaração seguinte como é terrível. Ele diz que ele vai operar com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por quê? Porque eles não tiveram amor da verdade para serem salvos. Então, o anticristo ele vai exercer governo e domínio sobre quem? Sobre aqueles que escolheram a mentira no lugar da verdade. Porque não tiveram amor pela verdade para que fossem salvos. Estamos aqui? Então, você percebe como é sério essa questão? Voltando aqui para Oséias, Deus está dizendo, eu tenho uma contenda com os habitantes da terra, e é que eles aborreceram a verdade. Aborreceram a verdade. Não existe benignidade e não existe conhecimento de Deus. Tranquilo aqui? Então a contenda de Deus era por causa desses três motivos. Eu não estou vendo verdade. Você percebe o quanto que a falta de verdade pode destruir a nossa vida? O quanto a falta de verdade destrói um casamento? O quanto a falta de verdade destrói um negócio? Destrói amizades? Destrói seu relacionamento com Deus? Falta da verdade. Concorda que a verdade dói? A verdade causa constrangimento, a gente passa vergonha. Mas 1000 vezes melhor a vergonha do que viver na mentira. Do que você se olhar no espelho e dizer, eu não te amo, eu não te respeito, eu não te admiro, tu é um vagabundo. Eu posso enganar as pessoas, mas eu vou dormir no meu travesseiro, eu vou lidar comigo mesmo. E dentro de mim eu sei quem eu sou. Percebe como é bom restaurar a verdade? Então o Senhor disse, eu tenho uma contenda com os habitantes da terra, e é que eles escolheram a mentira no lugar da verdade. Depois ele diz, eles escolheram não ter benignidade. Benignidade é sinônimo de bondade. Benignidade é devolver com o bem o mal que alguém nos faz. É benignidade, é devolver com outra moeda. Deus olhou para a terra e disse, eu não estou vendo bondade, não estou vendo misericórdia, não estou vendo verdade. E por último ele fala, e nem estou vendo conhecimento de Deus. Então essas três coisas estavam provocando ira no coração de Deus. Falta de verdade, falta de bondade e falta de conhecimento de Deus. Tranquilo? Vamos continuar então a nossa leitura. Aí Deus diz assim, só prevalece o perjurar. Perjurar é jurar falso. Eu juro pela alma da minha mãe. É assim? Eu juro pela alma da minha mãe. Cara, deixa a pobre da alma da tua mãe em paz, né?
Na verdade, a Bíblia fala para a gente não jurar nem pelo que está em cima do céu, nem pelo que está embaixo na terra. Antes, a nossa palavra tem que ser sim e não. O que passar disso, a Bíblia fala, tem procedência maligna. E o que é a procedência maligna? É quando eu não tenho, eu tenho talvez. Nem é sim, nem é não, é talvez. É meio termo, nem é frio, não é quente, é meio termo. Deus disse, eu odeio isso. Isso aí tem origem em Satanás. Aí você diz assim, cara, eu não entendo isso. Mas eu entendo isso perfeitamente hoje. O sim e o não é de Deus. Porém, a coluna do meio é de Satanás. Seja o teu sim, sim, e seja o teu não, não. Porque o que passar disso tem procedência de Satanás. Quando a nossa vida, ela anda nesse trilho do sim e do não, nós somos felizes. Ou seja, se qualquer coisa na tua vida não tiver um sim retumbante, você tem que dar um não para ela. Qualquer coisa na sua vida que não tiver um sim forte, qual é a resposta? É não. Alguém te faz uma pergunta e fala assim, rapaz, sabe que eu não sei? Pois é, você deveria saber, porque se não for um sim retumbante, tem que ser um não. Porque o talvez, Deus não está envolvido nisso. Eu acho que isso pega muita gente, irmãos. Por exemplo, tem projetos, tem trabalho que a gente entra e o coração está dizendo, rapaz, mais ou menos, eu entro meia boca aqui. Tu é crente ou tu não é? Acho que eu sou. Pois é, isso é de Satanás, isso aí. Você entendeu? Tu é crente ou não? O Senhor disse, isso aí é de Satanás. O teu sim tem que ser sim. E o teu não tem que ser não. O que passar disso, o diabo pega. Porque Deus trabalha. O sim é sim e amém. E o não é um não retumbante. Porque eu sei que isso não é de Deus. Se eu sei que Deus não aprova tal coisa, o que o meu coração diz? É não para isso. Se Deus aprova tal coisa, é sim, ainda que isso me custe. Então o Senhor disse que se não houver um sim forte e um não forte, fica a dúvida. O Senhor disse, isso procede do diabo. Se a gente aplicar essa regra em tudo na nossa vida, nós somos felizes. Nós vamos começar a tomar decisão. É sim ou não? Talvez eu não quero. Porque não vem de Deus. É forte isso ou não, gente? Se você começar a aplicar isso na tua vida, olha, um monte de coisa vai cair fora. Porque você disse, se isso aqui não tiver um sim, é não para ele. E aí começa a tirar. Começa a tirar. Daqui a pouco você vai ver que a sua vida está suave, está leve e está fácil de viver. Porque tudo aquilo que você disse sim, o seu coração tem que entrar. Se ficar comendo pelas beiradas, Deus disse, não é comigo, isso é Satanás. Comigo é entrar de corpo e alma. Não é assim que Deus fala, ele fala, ou você ajunta comigo ou você espalha. Ou você é por mim ou contra mim. Não, eu sou só do mais ou menos, Deus disse é de Satanás. Ou é sim ou é não. Deus é muito doido, irmão, Deus é muito forte. Então decida a sua vida. Eu gostei de um cara, uma vez eu estava evangelizando ali no calçadão, junto com a galera nossa, e aí eu fui falar com um cara, ele disse, não, eu não quero falar com você não sei o que, eu sou de Satanás. Eu disse, a paz do Senhor para você, que Satanás te salve, que te ajude. Eu achei legal a fala dele, eu disse, cara, parabéns, porque ele disse, bicho, eu sou do Satanás. Ótimo, está decidido. Eu não vou atrás de você mais não. Ele está decidido, eu sou do Satanás. Eu digo, vai na paz do Satanás, então. Não é? Mas o cara está o quê? O cara está decidido, irmão, ele é do Satanás. Agora o que é que não agrada a Deus? Eu sou de Deus, mais ou menos. Aí Deus diz, meu irmão, você é do Satanás e não sabe. Porque Deus não trabalha com talvez. Deus não trabalha com dúvida. Ou é sim, ou é não. Ou eu sou dele, ou eu não sou. Se a gente tratar assim, irmãos, olha, nós vamos resolver muita coisa na nossa vida. Rapaz, eu sou casado e eu estou paquerando com a menina. Pois é. É sim e não. Talvez não é de Deus. Para que é o seu sim? Meu sim, eu não tenho um sim não, eu tenho mais ou menos para minha mulher e mais ou menos para minha amante. Pois é, isso aí tem procedência de Satanás. Porque nem é sim e nem é não. Agora, se o meu sim é para minha esposa, o que eu tenho que fazer? Não para minha amante.
Então, na hora que eu aplico o sim para a coisa certa, o não aparece para a coisa errada. Na hora que eu fico na dúvida, eu fico entre uma coisa e outra, e Deus diz, Satanás já te pegou. É forte, gente, isso. É forte, Brasil. Então, o Senhor disse, eu tenho uma contenda com a terra, porque está prevalecendo o perjurar, o jurar falso. O que você fala, ninguém pode levar crédito a isso, porque não vale uma cibalena o que você fala. Então, a recomendação da Bíblia é: não jura nem pelo céu, nem pelo que está embaixo da terra, não jure pelo altar, seja o teu sim, sim, e seja o teu não, não. Se a gente fizer isso, irmãos, nós estaremos num bom caminho. Tranquilo? Depois o Senhor diz assim, a outra coisa que tem na terra é a mentira. Já falamos sobre isso. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, a violência e o homicídio sobre homicídio. Aí a Bíblia fala assim, por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo, as aves do céu e até os peixes estão perecendo. O que é isso aqui? A própria natureza começa a sofrer por causa do estilo de vida que os homens decidiram viver. As aves dos céus começam a sofrer, a terra começa a sofrer, as árvores começam a sofrer, a natureza começa a sofrer. Porque o Senhor disse, eu olho para a terra e eu só vejo juramento falso, eu só vejo mentira, eu só vejo morte, eu só vejo roubos, eu só vejo adultério. E por causa disso eu só vejo violência e homicídio sobre homicídio. Eu quero que você preste atenção nessa palavra adultério. O adultério é a traição, né? Traição entre marido e mulher. O adultério só é possível acontecer se a pessoa for casada. E o que acontece aqui no adultério? Quando a gente casa, eu vi inclusive um padre falando isso hoje. Ele disse assim, o juramento que você faz no casamento é um juramento simples. Só tem um juramento. E ele dizia, qual é o juramento? Serei fiel. Não é verdade? No casamento, eu particularmente, quando vou casar uma pessoa, existe lá todo na hora do juramento eu faço um show, né? Faço um show. Né? Eu falo sobre honra, depois eu digo o que é honra, honrar marido, honrar a esposa. Mas no frigir dos ovos mesmo, o juramento do casamento é, eu prometo ser fiel. Ser fiel na saúde, ser fiel na doença, ser fiel, né? O que mais? Na pobreza, na riqueza, né? Então, a fidelidade, ela é independente da circunstância, não é? Independente, a única coisa que muda é a circunstância. Ou seja, em qualquer circunstância que for, serei fiel a você. Então, quando a pessoa está casando, qual é o juramento de fato que acontece? Eu serei fiel a ti. Qual é a única coisa necessária para que a família esteja bem? Eu serei fiel. Não é assim? Então o Senhor disse assim, que porque eu olho para a terra e eu vejo o adultério, ou seja, a aliança da fidelidade foi quebrada, e diz, por causa disso, eu estou vendo violência, homicídio sobre homicídio. Onde você encontrar a imoralidade sexual, e o que é a imoralidade sexual? É o sexo fora do casamento. Não é assim? Sexo fora do casamento. Deus planejou o sexo para ser feito dentro do casamento. Existe um texto em Hebreus, que é um texto que eu amo quando eu vou ministrar para as famílias, e o texto diz, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos devassos eu o destruirei. Olha como é forte o que Deus está dizendo. Honrado seja entre todos o matrimônio. O que é matrimônio? Casamento, né? E o que mais? Ele disse, o leito sem mácula, a cama sem traições. Cama sem traições. Ele fala, porque ao devasso eu vou destruir. O devasso é aquele que tem relações fora do casamento. O Senhor disse, meu negócio é contigo, eu vou destruir você. Então qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é família. Quem não entra no projeto de Deus, ele diz, você está em linha direta comigo. Você está brigando comigo, eu tenho uma contenda com você. Irmãos, vou dizer uma coisa, é melhor a gente estar do lado de Deus.
Porque a Bíblia fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é assim? Olha que texto maravilhoso, Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus está comigo, irmão, eu vou arrebentar. Eu vou subir muralhas, eu vou romper, eu vou prosperar, eu vou crescer. Deus está comigo, irmãos. Muralhas vão cair, Jericó vai cair, o Mar Vermelho se abre. Deus vai fazer proezas e prodígios, porque Ele está comigo. Você vai ver um garoto de 17 anos, Davi, derrubar um gigante de 3 metros de altura, guerreiro violento, desafiando por 40 dias todo um exército treinado. Nenhum homem era suficiente para enfrentar aquele cara. Aparece um pivete de 17 anos e diz, quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele disse, hoje mesmo, Deus me dará a cabeça dele. Um garoto de 17 anos, irmão. Agora, por que ele tinha ousadia de tal coisa? Porque ele disse, eu irei contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. A força de Davi não era nos seus músculos desenvolvidos. A força do Davi não era na sua habilidade de guerra. A força do Davi é, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. O que ele faz? Pega umas pedrinhas para lutar contra um gigante de 3 metros de altura, treinado em guerra. Quando o gigante vê aquilo, ri do garoto. Eu disse, acaso eu sou um cachorro para você vir brigar comigo com pedra? Aí, o Davi disse, pois é hoje que o Senhor vai me dar a sua cabeça. E o Davi começou a correr, irmãozinho, com a pedrazinha dele lá. Soltou a pedra, foi na testa, o gigante caiu no chão. Ele correu em cima, pegou a própria espada do gigante, decepou a sua cabeça e disse, e hoje o Senhor me deu vitória. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Uma questão é se Deus é contigo. Se Deus é contigo, o Mar Vermelho abre. Se Deus é contigo, muralha de Jericó cai. Se Deus é contigo, o gigante Golias é derrubado. Mas se Deus for contra nós, quem nos salva? Se Deus for contra nós, quem nos salva? O Senhor disse, se você anda no adultério, eu vou destruir você. Deus é contra. Ei, habitantes da terra, eu tenho uma contenda contra vocês. E é que vocês estão andando em adultério. Por causa disso, a terra está cheia de violência e homicídio sobre homicídio. E toda a terra está se lamentando. Os moradores da terra estão desfalecendo juntamente com os animais do campo, as aves do céu, até os peixes estão perecendo. Por causa dessas coisas. Irmãos, isso é muito sério. Isso é a gravidade do que o meu pecado está causando. É o que eu estava dizendo, sempre digo aqui para os meus irmãos. Se nós quisermos sarar a nação brasileira, no que se refere à violência, no que se refere a assassinato, homicídio, o Ceará, por incrível que pareça, é um dos estados mais violentos do país. Índice de violência altíssima, mortes crudelíssimas. Não é mais assassinato, uma bala e matou. Não, tem que descarregar. Tem que descarregar. É fazer uma peneira no cara. E não precisa muita coisa, não. É qualquer coisa, não precisa ser muito sério, não. É qualquer coisa, eu arrebento. Como é que a gente vai parar essas coisas? O Senhor disse, é bom parar o adultério. Volte para dentro de casa, se reconcilie com a sua mulher, se reconcilie com o seu filho, seja pai dos seus filhos. E o Senhor disse, eu vou sarar a terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, e vou sarar a sua terra. E eu quero que você pense que Deus quer sarar o Brasil. Mas perceba, eu não posso curar o Brasil, mas eu posso curar a minha casa. E o projeto de Deus começa eu sarando a minha casa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua casa. Eu quero trocar país, nação, por minha casa. Já que eu não posso salvar a nação, eu posso salvar a minha casa. Agora, se nós aqui, todos nós temos uma família, amém? E se a salvação chegar na minha família, e Deus sarar a minha família, outra família vai ser impactada pela minha. Irmãos, Deus precisa só de 10 para fazer um milagre. Apenas 10. Deus tem um segredo com o número 10. É 10 mandamentos. Não são só os 10 mandamentos, são 600 e tantos mandamentos. Mas Deus escolheu 10. Com aqueles 10, Deus faz uma revolução.
Deus escolheu 12 discípulos, alcançou o mundo. Só 12 alcançou o mundo. Os homens foram poderosos, só 12. Então Deus não precisa de muitas coisas. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Deus. Eu gosto dessa expressão embaixador porque dizem que ela surgiu no Império Romano. O Império Romano conquistava um povo e para aquele povo não se rebelar, o que eles faziam? Enviavam romanos para lá. E aqueles romanos levavam a cultura de Roma, o café, o chá, o jantar, a dança, a música, levava. E a população começava a ver aqueles romanos ali e começavam a imitar o seu comportamento. Daqui a pouco aquele país, aquele povo estava colonizado, vamos dizer assim, sem o uso de força, só por causa daqueles 10. Eu penso que quando Deus fala que nós somos embaixadores do Reino do Céu, você disse, eu só quero 10 de vocês. Porque onde vocês chegarem, a cultura do céu é instalada ali. Deus quer ver 10 famílias curadas e restauradas. E todo o entorno vai ser abençoado e modificado por aquilo. Irmãos, Deus tem projeto para sarar a terra. Escute, todas as nações da terra que levaram o evangelho de Deus e que levaram o projeto de Deus para a família, prosperaram. Todas as nações prosperaram. Se você observar os Estados Unidos, foi colonizado por ingleses. E se você for por ingleses, eles foram colonizados pela doutrina da palavra de Deus e da família. Quando os ingleses saíram da Inglaterra para os Estados Unidos, eles levaram a cultura do evangelho de Deus e da família. Estados Unidos se tornou a maior nação do mundo. Se você olhar para a Inglaterra, ela foi a mãe das grandes revoluções industriais. E por que era assim? Porque eles pregavam o evangelho de Deus. E o marido vivia para a sua esposa, a esposa para o seu marido e para os seus filhos. E Deus começou a sarar a terra. E a Inglaterra prosperou. Estados Unidos também prosperaram. A Alemanha também prosperou. E qualquer nação da terra que crê no evangelho de Deus, que é o poder para salvar, e acreditar no projeto de Deus para a família, vai ter cura para aquele negócio. Agora, quando a nação começar a entrar na imoralidade sexual, no adultério, destruição também vem. Porque o Senhor falou, eu vou abençoar o matrimônio, mas quem for devasso, eu vou destruir. Aí você olha para a nossa nação e veja que nível de criminalidade e morte nós estamos vivendo. E por que é assim? Por causa da destruição da família. Crianças estão crescendo sem pai e sem mãe. E não há quem pare. A não ser que nós nos convertamos, nos arrependamos, nos voltemos para o Senhor, para que Ele comece a sarar a nossa terra. Deus disse, eu tenho uma contenda com a terra. E a contenda é, eles não querem a minha verdade. Eles preferem a mentira. Eles não querem bondade. Eles não querem conhecimento de Deus. Eles querem o perjúrio, a mentira, matar, furtar, adulterar. Por causa disso, a terra está cheia de violência e homicídio sobre homicídio, e por isso a terra se lamenta. Pergunto para você, quantas mães e quantos pais estão chorando a perda dos seus filhos? E quem é que consola? Gente, deve ser uma desgraça. O meu filho uma vez sofreu um acidente de moto, coisa simples, minha nora só quebrou o dente. Né? Para ela foi uma coisa terrível. Ela não reclamava das queimaduras que o asfalto deixou, mas o dente quebrado, pelo amor de Deus. Ela ria, faltando o dente, eu digo, tu tá feio, ó. Então, o dente dela quebrado era uma coisa menor. Então, assim, ninguém pode olhar para mim, né? Porque até que ela restaurasse esse dente, ninguém podia olhar para ela. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Irmãos, porque quando eu corri para o lugar, eu cheguei lá, a moto estava no chão, meu filho sentado no meio fio, e ela estirada no chão. Gente, é uma cena terrível. Não foi um acidente tão grave. Mas o impacto é desgraçado. É desgraçado, é uma coisa terrível. Agora, você imaginar um filho destruído de bala, porque está envolvido no tráfico, no crime, na delinquência. Meu Deus, o que é isso para o coração de um pai e de uma mãe? Não poder dormir, não poder descansar, não poder ter paz, nem de dia, nem de noite, por causa da condição dos seus filhos. Gente amado, gente querido,
Isso é destruidor. Então o Senhor disse: a terra está em lamento. Existe choro e angústia em toda a terra. E por que é assim? Porque escolheram a mentira no lugar da verdade de Deus. É só por isso. Na hora que nós nos convertermos nos nossos maus caminhos e voltarmos para o Senhor, Ele sarará a nossa terra, irmão. Está faltando homem se levantar para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu serei pastor da minha casa. Nenhum dos filhos que o meu ventre gerou irá para o inferno. Eu estou gerando filhos para Deus. Meus filhos não se perderão. Está faltando homens posicionados para levantar e dizer: eu serei profeta na minha família, gente. Torno a dizer, não importa se você é crente ou não crente, não importa, a palavra de Deus é uma só. Só existe obediente e desobediente. Só existe servo fiel e infiel. Só isso. A palavra de Deus é uma para qualquer homem na face da terra. Não tem duas palavras. Uma palavra para religioso e uma palavra para não religioso. Se você gostou de mulher e casou com uma, você entrou no projeto de Deus. Porque o projeto de Deus é família. Tranquilo? Então a terra se lamenta. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda. Pois é contigo... Cadê o Luquinha? Profeta. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Ministro, alcança aí. Então escute só, vamos ver aqui o restante para a gente terminar nosso assunto. Você está aprendendo alguma coisa, irmãos? Eu sei que essa conversa aqui é chamada conversa esvazia a igreja, certo? Esse aqui é o tipo de pregação que a gente termina de pregar e as pessoas desistem de ser crente. Aquele que estava pensando isso, acabei de desistir. Né? Então, irmãos, eu sou doido, não sou não? Porque nós acabamos de fazer 2 cultos, olha a minha pregação, né? Minha pregação deveria ser: Deus te ama, queridão, aleluia. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. O cara vivendo na esculhambação e eu cantando: você é um espelho que reflete a imagem. Não, irmãozinho, você é porco na lama. É porco na lama. E tem um pregador americano que ele tem uma frase que é muito forte. Ele diz assim: pregadores, tomem cuidado para que com a sua pregação os porcos não se sintam ovelha, enquanto espojam na lama. Olha que terrível. Pregadores, tomem cuidado para que a sua pregação não faça o porco achar que é ovelha, enquanto espoja na lama. Olha só o que a palavra de Deus continua dizendo: todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, pois a minha contenda é com o sacerdote. Agora Deus se volta contra o sacerdote. E quem é o sacerdote? É aquele que leva a palavra. O Senhor disse: olhe, a minha contenda é com a terra. Deus começa dizendo assim, com os habitantes da terra. Logo em seguida ele fala: agora a minha contenda é contigo, pregador. E qual é a contenda de Deus com o pregador? Ele diz: você, pregador, tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará à noite. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também te rejeitarei. Então Deus agora se voltou para o profeta. Por quê? Porque o profeta não está pregando a palavra que salva e a palavra que cura. Deus disse: a minha contenda é contigo. Por causa disso é que os habitantes da terra não se convertem dos seus maus caminhos, porque o sacerdote abandonou o conhecimento de Deus e de sua palavra. Agora Deus se volta contra o sacerdote. Aí o Senhor diz assim: eu também vou rejeitar você, porque você rejeitou o meu conhecimento, para que você não seja sacerdote diante de mim. Visto que você esqueceu da lei do Senhor teu Deus, eu também vou me esquecer dos teus filhos. É um juízo terrível para aquele que deveria pregar a palavra. Você percebe que o pregador não pode pregar a palavra que te agrada. Ele tem que pregar a palavra do Deus eterno. Eu estava dizendo para os irmãos uma passagem de Jesus que diz assim: em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que é preceitos de homem. O que é isso? Jesus está dizendo que a minha adoração
ela não é recebida por causa do meu pensamento, que está errado. Agora, por que o meu pensamento está errado? Eu disse porque todo o pensamento que você tem é o pensamento que você recebeu dos filmes. É o pensamento que você recebeu das novelas. É o pensamento que você recebeu dos vídeos que você assiste na internet. Mas quando eu busco a minha palavra dentro de você, eu não encontro nada. Não há nada da minha palavra dentro de você. E aí você perceba como isso é grave. O Senhor disse: a tua adoração é falsa, porque a tua mente está cheia de preceitos que você recebeu dos homens, mas não há nada da minha palavra. Agora, o que eu vou fazer para que a palavra de Deus esteja dentro de mim? É o que a Bíblia fala, irmão, sobre meditar. Isso é o demônio, irmãos. Avisando que está na hora de calar a boca, olha aí. O acusador está dizendo: cala a boca, não é para falar essas coisas. É porque já terminou o tempo, irmão. 40 minutos. Esse negócio de culto de 1h30 não dá para mim não, gente. Tem outro culto não depois? Deixa eu só encerrar aqui. Percebe que Jesus falou: a tua adoração é falsa, eu não recebo, porque na tua mente só tem preceitos de homens, não há a minha palavra. Então como é que eu vou fazer para resolver isso? Eu tenho que meditar na palavra de Deus. Você come feijão, arroz, carne, né? Verduras, frutas. E o teu estômago, ele precisa de pelo menos 4 horas para digerir aquele alimento e tirar dele os nutrientes necessários para as tuas energias, para você viver, para você estar saudável. Concorda comigo? É assim que acontece. Agora imagina que, por uma hipótese, você comesse o seu almoço e questão de 5 minutos você tinha que correr para o vaso. O que é que aconteceu? Nenhum nutriente ficou. Do jeito que entrou, saiu. O que é que acontece com relação a nós? Se nós não meditarmos na palavra, significa dizer que ela vai entrar no teu ouvido, mas não vai gerar energia, substância, poder dentro de você. Por quê? Porque você não gastou tempo para meditar naquilo, para pensar sobre aquilo, para falar aquilo. Meditar, a Bíblia fala: medita na minha palavra de dia e de noite, e assim tu prosperarás em todos os teus caminhos. Meditar, irmão, significa jogar para dentro de você. Jogar para dentro de você. Uma ilustração que as pessoas usam é o hábito que a vaca tem de ruminar, não é? A vaca, a ovelha, elas ruminam. Você sabe que a vaca ela deve ter 2 estômagos, sei lá, se mais estômago. Então, ela se alimenta o dia todo. Ela passa o dia todo pegando o capim e ele é jogado para um estômago. Depois disso, ela vai para debaixo de uma moita, de uma árvore. E lá você vê a vaca mastigando, né? O que é que ela está fazendo ali? Ela está puxando aquele alimento, está mastigando para agora ir para o estômago certo. Primeiro foi para um depósito e depois ela jogou para dentro. Agora sim, ela está sendo alimentada. Quando é que ela é alimentada? Quando ela medita. Quando ela medita. Agora o que acontece com muitos de nós? A gente ouve uma palavra como essa e a gente vai para as nossas atividades. O que é que fica da palavra? Nada. Entrou e saiu. E as substâncias não ficaram. Então, se eu quero que a palavra de Deus esteja na minha mente, para que a minha adoração seja verdadeira, porque Deus vai olhar na minha mente e vai olhar o quanto da palavra tem lá. E muitas vezes vai ter TikTok, vai ter o filme que eu assisti, a novela que eu vi, e etc. Mas palavra nenhuma. Por quê? Porque eu não botei para dentro. E para eu botar para dentro, eu preciso meditar nela. Eu preciso ter relação com a palavra. Eu me lembro que quando eu era jovenzinho e eu trabalhava nessas indústrias, eu andava com vários versículos no meu bolso que eu anotava num papel. Uma hora que eu tivesse qualquer oportunidade, eu puxava aquilo ali e tal, e botava no meu bolso. Eu estava meditando o tempo todo que eu estava trabalhando. Eu estava meditando naquilo, refletindo nos conselhos de Deus.
Quando chega uma hora, irmão, quando você menos espera, o céu te visita lá no pé da máquina. E você, aleluia, glória, aleluia, cheio da presença de Deus. O que aconteceu ali? O teu espírito começou a se alimentar de uma vitamina do céu. O meu corpo come feijão e arroz, mas o meu espírito come o pão do céu, que é a palavra. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Preste atenção nesse detalhe. A primeira tentação que o diabo deu para Jesus foi: transforma pedras em pães. Eu gosto demais desse exemplo. Transforme pedras em pães. Você pode perguntar para mim, pastor, mas qual é o problema de transformar pedra em pão? Isso não é bom? Você concorda comigo? Se a gente tivesse um dom, por exemplo, tem dom de cura, dom de profecia, e se tivesse o dom de transformar pedra em pão, não seria legal, não? Eu chegar num local desse aí, numa creche, cheio de menino passando fome, eu digo, aqui uma ruma de pedrinha. Pum. E aí, um monte de pão, o bichinho corre em cima, mata a sua fome. Eu digo, olha que coisa maravilhosa, transformar a pedra em pão. Então por que aquilo foi uma tentação para Jesus? Por que o diabo estava tentando? Transforma essas pedras em pão. E por que era tentação? É porque não importa se o que você está fazendo é bom, importa a quem você está obedecendo. Ele ia estar transformando pedra em pão, mas obedecendo ao diabo. Ele disse, não. Só há uma palavra onde eu piso os meus pés, e é a palavra do meu Pai. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, eu não vou andar numa palavra que o diabo me deu, eu vou andar numa palavra que Deus me deu. Ele disse, isso é um solo fértil, esse é um lugar bom para você botar os seus pés. Ei, amados, esse é o lugar que você anda seguro, protegido. É quando você está posicionado numa palavra que Deus falou para você. Não foi o diabo que falou, Deus falou. E se o diabo disse, faz tal coisa e você vai se dar bem, você diz, ei, eu não vou transformar a pedra em pão. Eu ajo de acordo com uma palavra que Deus me deu. Não transforme pedras em pães. Existe um período da vida que é período de pedra. Você tem que conviver com as pedras. Se fosse para ser pão, Deus tinha dado pão. Tem períodos na vida que é de pedra. Se você se alimentar de pedra, vai ser bem difícil. Mas existe um período que é assim. Períodos difíceis, período de pedra. E não tente facilitar as coisas, porque é um período de pedra. Quando for período de pão, Deus trará o pão. Deixa eu te contar quando foi que chegou o pão. A Bíblia fala que o diabo disse, vou embora. Porque Jesus não caiu em nenhuma tentação. O diabo disse, deu ruim para mim, vou embora. Mas eu vou voltar. Em ocasião própria. O diabo sempre volta quando você está fraco. Quando você está com fome. Quando há uma fome na sua alma, o diabo volta. Mas sabe o que aconteceu quando Jesus venceu o diabo? A Bíblia fala, vieram os anjos do céu e o alimentaram. Olha isso. Existe um tempo de pedra, mas existe um tempo de alimento do céu, trazido pelo anjo. Não queira antecipar. Se é tempo de pedra, continue crendo em Deus e andando na palavra que o Senhor te deu para aquele tempo de pedra. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Porque quando passar esse tempo, a Bíblia fala que os anjos virão. E você vai comer pão do céu. Pão do céu. Então, para me encerrar aqui minha conversa, só observe isso. O que é isso, mancho? Só observe isso. A minha contenda é com você, sacerdote, porque você aborreceu o meu conhecimento e a minha lei. Amém? Você me adora em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então eu tenho que colocar na minha mente a palavra de Deus. Na hora que ele olhar para a minha mente, ele não vai ver as influências do mundo, ele vai ver a palavra, porque eu coloquei lá dentro. Se você amar a palavra, se você entesourar a palavra dentro de você, tesouro no seu coração, a Bíblia diz, eu vou permitir que você tenha temor de Deus no seu coração.
o problema dos homens é falta de temor de Deus. Não há temor de Deus. Não há temor de Deus. Eu estava citando para os irmãos um exemplo do cara que estava no Muro das Lamentações lá em Israel. Ele vendo os judeus adorando diante daquele muro de lamentação, onde eles fazem as suas orações. E é legal que as orações deles é a palavra, eles oram a palavra. Esse movimento o tempo todo. E cantarolando a palavra. Cantarolando as promessas. Esperando o Messias. Cantarolando, eu estou esperando. E nisso estava um rapaz sentado lá, próximo, com as pernas levemente abertas. Um deles veio e disse: feche suas pernas. Você está diante do Altíssimo. Irmãos, isso me lembra Moisés, cara. Moisés está no deserto, a sarça pegando fogo, ele se aproxima e Deus diz: tire a chinela. Para se aproximar. Tire a chinela. Aí esse rapaz foi para o banheiro. Um outro veio e disse: você está usando o nome de Deus em lugar indevido. Ele tinha uma pulseira escrita Yahvé, nome de Deus. Ele disse: você está usando o nome de Deus no lugar errado, tira essa pulseira. Banheiro não é lugar para você estar com o nome de Deus. Veja, eu não estou dizendo que está certo ou errado, certo? Eu só estou dizendo o quê? Temor, amados. O rapaz ia vender um violão e o Senhor disse: não venda. Esse violão é consagrado a mim. Esse violão é do ministro tal. Não venda, é do Senhor. O que é isso? Sabe o que é esse temor que você está trancado com Deus? E Deus diz: não faça tal coisa, faça assim. E há uma reverência no seu coração. Você não anda, não se mexe, não vive do jeito que você quer. Há um temor reverente. Qual é o nosso problema? Falta temor. Não temos temor de Deus. Fazemos o que queremos, quando queremos e nem pensamos: o que o meu Senhor acha disso? O Senhor disse: se você guardar a minha palavra no seu coração como tesouro, se você meditar nela, se você clamar por entendimento, por discernimento, você vai entender o temor do Senhor. E quando você entender o temor do Senhor, eu vou te dar o conhecimento de Deus. Porque não virá conhecimento de Deus se primeiro não vier temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Ninguém acessará a sabedoria de Deus se primeiro não houver temor de Deus. Primeiro é temor. Depois o Senhor disse: agora vem conhecer os meus tesouros. Eu vou te dar minha sabedoria. Irmão, sem temor, Deus não dá sabedoria. E para ter temor, eu preciso amar a palavra, meditar na palavra, entesourar a palavra, clamar por discernimento e por entendimento. Imagina uma coisa que você está vendo na Bíblia, você diz: eu não entendo isso aqui. O Senhor fala: clama. Clama. Clama por discernimento. Alça a tua voz. Grita. Ah, pensou? Aí o Senhor chega e te dá a revelação daquilo. Ei, irmão, não foi professor que te ensinou. Não foi o seminário que você fez. Deus te ensinou. Ah, irmãos, é outro nível. É outro nível. O seu coração destrói porque o Senhor abriu os teus olhos. O Senhor disse: vós tendes a unção do santo. Não tendes necessidade de que ninguém te ensine, porque o Senhor mesmo te ensinará. Irmãos, isso é profecia para a nova aliança. O Senhor disse: eu mesmo vou ensinar você. Eu mesmo vou ensinar você. Irmãos, você quer professor melhor? Deus quer ensinar você. Eu me lembro dos irmãos que estavam a caminho de Emaús. Vocês lembram? E Jesus se aproximou dele. Eles não reconheceram Jesus. Jesus começou a abrir as Escrituras desde o Gênesis, mostrando o que deveria acontecer com o Messias. Eles chegaram em casa. Quando foram comer, Jesus levanta o pão e dá graça. Os olhos deles se abriram e disseram: é Jesus. Aí Jesus desaparece. Mas quando Jesus desaparece, eles dizem: por acaso o nosso coração não ardia enquanto ele falava? Como que nós não reconhecemos? Ai, ai, ai. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que Jesus continua sendo aquele que está no caminho contigo. E Ele quer abrir a palavra para você. Ele quer falar com você. Irmãos, eu tenho esse texto na minha mente sempre, desde que eu era adolescente. Eu sempre tenho essa ideia, que Jesus está comigo no caminho. Ele quer abrir as Escrituras para mim.
E como que eu vou saber que ele abriu as escrituras para mim? Ele disse, o teu coração vai começar a arder. E você sabe que ele está falando com você. Alguém vai dizer, por que tu faz tal coisa? Outro dirá, porque tu é um otário, o pastor disse, o pastor manda em tu. Aí tu diz, não, filhão. Eu faço o que eu faço, porque o Senhor falou comigo. Não é porque um pastor falou, é porque Deus falou. E eu sei, porque eu sei quando Ele fala. Eu conheço a sua voz. Ei, escute, quando Deus fala com você, você reconhece a voz de Deus. E por que você reconhece? Porque quando você estava no ventre da sua mãe, quem te forjou lá foi Deus. Ele que te costurou, a Bíblia fala, ponto por ponto, fio a fio. Ele te costurou no ventre da tua mãe. E a Bíblia fala que enquanto ele fazia isso, ele escrevia a teu respeito. E eu imagino que enquanto Deus estava fazendo você no ventre da mãe, Ele estava falando. Ele estava falando sonhos a seu respeito. Ele estava falando planos a seu respeito. Planos de bem, não planos de mal, para te dar um futuro cheio de expectativa, para te mostrar o quanto Ele te ama. Quando você estava no ventre da mãe, enquanto Ele te costurava, Ele falava dos seus planos. Ei, eu nasci. E quando eu nasci, eu não recebi o conhecimento de Deus. Meus pais não me falaram de Deus. Eu nem sabia que Deus existe. E eu cresci como qualquer ser cresce na terra. Mas aí quando foi um belo dia, você ouviu alguém falando das grandezas de Deus. E na hora que você ouviu, algo dentro de você ativou. Você reconheceu a voz que falava contigo. Qualquer ser humano na terra sabe quando Deus fala com ele. Porque ele estava com você no útero, irmão, no ventre, costurando ponto a ponto, fio a fio. Ele estava com você no ventre. Disse palavras a seu respeito, escreveu palavras a seu respeito. De modo que quando você cresce, quando você ouve a voz de Deus, você reconhece. Sabe porque sabe, não há quem diga o contrário para você. Eu sei, Deus falou comigo, eu sei, Ele falou. Seja você religioso ou não. Você sabe. Então escute, Deus quer te dar temor. Temor. Deus quer te dar temor. Santa reverência dentro. Santa reverência dentro. E é isso que nos guarda. É isso que nos protege. É isso que nos preserva. O mal não consegue entrar porque o santo temor me guarda. Se você entesourar a minha palavra, você chegará no temor de Deus. E quando você chegar no temor de Deus, Ele disse, agora eu vou te mostrar a minha sabedoria. Porque Deus reservou verdadeira sabedoria para os justos, para os retos de coração. Vocês compreendem isso? Irmãos, Deus quer derramar a sua sabedoria. Quer tornar você sábio. Que Deus abençoe vocês.